Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal As Psicanálises. Neste vídeo vou apresentar as principais ideias do texto de Ferenczi intitulado Sintomas Transitórios no decorrer de uma psicanálise, de 1912. Texto esse que incluo na seção que denominei As Primeiras Aventuras Psicanalíticas de Ferenczi. Este texto merece a nossa atenção devido a alguns pontos que, ao longo da obra do Ferenczi, vão se tornando centrais para o seu pensamento clínico. E, claro, servem de fontes de inspirações para gerações posteriores de psicanalistas. Vale apontar 3 deles. O primeiro, a dimensão afetiva como potência clínica. Em segundo, os efeitos da relação analista-paciente. E, por fim, a presença incipiente de uma atmosfera intersubjetiva que ganhará consistência com autores psicanalíticos posteriores, como, por exemplo, Bion e Thomas Ogden. O conteúdo do texto de Ferenczi tem um caráter clínico, sendo acompanhado de apontamentos teóricos que buscam torná-lo inteligível para a comunidade psicanalítica. Em resumo, ele descreve vários exemplos de manifestações sintomáticas que seus pacientes apresentavam nas sessões de análise, devido a acontecimentos que ocorriam durante as próprias sessões. O ponto mais interessante é que essas manifestações sintomáticas cessavam, deixavam de se manifestar, após as interpretações analíticas que produziam em seus pacientes a experiência de convicção. É preciso ter tido uma vivência afetiva, ter experimentado na própria carne para atingir um grau de certeza que mereça o nome de convicção. Antes de seguir, é importante lembrar que Freud, nos anos de 1911 e 1912, estava envolvido com textos importantes de sua obra. Exemplo disso é a escrita do Totem e Tabu, ou a publicação do caso Schreber. Mas também ganha destaque o campo técnico. Afinal, Freud publicou alguns de seus artigos sobre a técnica psicanalítica, tais como o uso da interpretação dos sonhos na psicanálise, a dinâmica da transferência, recomendações ao médico que pratica psicanálise. Essa contextualização é importante, uma vez que o texto de Ferenczi sobre os sintomas transitórios é uma de suas contribuições iniciais nessa trilha aberta por Freud. Nesse sentido de técnica clínica, darei ênfase ao interesse de Ferenczi não apenas em concentrar sua atenção aos conteúdos verbais de seus pacientes, mas, igualmente, observar os elementos formais de suas comunicações. Em particular, as entonações da voz, os silêncios, os gestos, as expressões faciais, as expressões corporais, as posições no divã. Pode-se dizer que Ferenczi amplia o horizonte da escuta clínica, ao colocar no campo perceptivo da análise uma série de manifestações transitórias de seus pacientes. Mas afinal, o que são esses sintomas transitórios? Ferenczi oferece uma série de exemplos clínicos a partir dos quais ele aponta para experiências vividas de seus pacientes, que ele chamou de sintomas transitórios, tais como as alterações do ritmo respiratório, as mudanças no ritmo e entonação da fala, as aparições repentinas da vontade de urinar e defecar, sensações de tontura, certas dores no corpo, como uma dor de dente, ou ainda a súbita sensação de um gosto diferente na boca, ou sensações repentinas de frio ou de calor no corpo, entre outras manifestações, que merecem ser analisadas, pois as suas ocorrências nas sessões analíticas podem estar ligadas à dinâmica da relação entre analista e paciente. Esta relação entre analista e paciente é um dos pontos fortes do texto de Ferenczi. Pode-se apontar que o interesse do autor está na relação dinâmica entre resistência e transferência, na medida em que um paciente pode levantar forte resistência durante uma sessão de análise como reação a uma ação do analista. Vejamos isso de outro ângulo. Trata-se de colocar em evidência a resistência e sua consequência como um tipo de resposta afetiva inconsciente por parte do paciente, frente ao que o analista transmitiu com sua ação, podendo ser uma interpretação ou até mesmo um momento de silêncio.
Como disse o psicanalista italiano Franco Borgonho, no seu artigo intitulado Por que Ferenczi hoje, o que interessava ao psicanalista húngaro naquele momento era o efeito sobre o outro de um comportamento próprio, não necessariamente verbal, o efeito da qualidade emocional da orientação do analista para com o outro. Renato Mezan, no seu artigo Do autoerotismo ao objeto, a simbolização em Ferenczi, ao tecer seus comentários sobre o texto de Ferenczi dos sintomas transitórios, aponta que a análise aparece assim como dotada de um poder traumatogênico. Vale acompanhar o modo como Ferenczi sinaliza esse aspecto. Não podemos excluir a eventualidade de que a análise, ao penetrar nas camadas muito dolorosas do psiquismo, cuja quietude ele perturba, leve o paciente a empregar novos meios de formação de sintomas. Continuando, Ferenczi agrupa os sintomas transitórios entre aqueles de caráter conversivo, de caráter obsessivo, de caráter regressivo e até de ordem alucinatória. O sintoma transitório conversivo é interessante, pois a sua formação retoma as ideias sobre as relações simbólicas. Para mais informações sobre as relações simbólicas, eu recomendo o vídeo que fiz sobre o texto de Ferenczi, Ontogênese dos símbolos. Ferenczi utiliza essas palavras para descrever os fenômenos transitórios conversivos. O sintoma orgânico é a expressão simbólica do movimento afetivo ou intelectual inconsciente despertado pela análise. Um dos casos que o autor usou para ilustrar seu argumento foi uma situação clínica, na qual a paciente, logo após a interpretação de seu sonho, reclamou de uma violenta dor de dente. Na sequência, Ferenczi fez uma nova interpretação sobre essa reação da paciente, e a dor parou de súbito, tal qual aparecera. No campo teórico, Ferenczi identificou essa reação da paciente como sintoma transitório, e a sua formação foi entendida como resultado de um conflito suscitado pela interpretação. Afinal, a fala do analista apresentou à paciente seus desejos insatisfeitos, que, simultaneamente, acionaram as suas resistências de modo a evitar a tomada de consciência deles. Vejamos como Ferenczi escreveu sobre isso. Ela conseguiu fazer intervir a censura, voltando a lançar para a esfera orgânica o acordo dado à minha interpretação. É importante salientar que a paciente expressava uma dor psíquica através de uma dor física, e isso por meio da capacidade de simbolização dos órgãos do corpo. Citando novamente Mezan, o que está em jogo aqui é a excitação provocada pela análise e a defesa contra essa excitação, que utiliza a autossimbolização como veículo da resistência. Antes de encerrar, vale dizer algumas palavras sobre o conceito de resistência para a psicanálise. Para tanto, vamos verificar o vocabulário de psicanálise dos psicanalistas Laplanche e Pontalis. No verbete resistência podemos ler: chama-se resistência a tudo o que nos atos e palavras do analisando, durante o tratamento psicanalítico, se opõe ao acesso deste ao seu inconsciente. A origem da resistência está no eu, ou nas camadas e sistemas superiores da vida psíquica que a seu tempo tinham produzido o recalque. A resistência alinha-se ao papel defensivo do eu. Podemos ler em Freud, em seu texto A Análise Terminável e Interminável, o fato decisivo é que os mecanismos de defesa contra perigos do passado retornam, na terapia, como resistências à cura. Disso resulta que a própria cura é tratada como um novo perigo pelo eu. Em resumo, apresentei o teor central do texto de Ferenczi, sendo que enfatizei apenas um caso clínico, de teor conversivo. No texto de Ferenczi aparece uma série de vinhetas clínicas com sintomas transitórios obsessivos, regressivos, alucinatórios. A chave do texto está na relação transferencial, que, em decorrência de um gesto analítico, aciona no paciente reações de defesa, intensificando a resistência, promovendo assim um conflito psíquico, cuja resolução se dá por meio da formação de um sintoma transitório. O movimento analítico de evidenciar o sintoma transitório para o paciente
e de interpretá-lo na transferência pode ter como efeito uma experiência de convicção, que por sua vez pode levar à remissão do sintoma transitório. Pois me digam, ficaram curiosos para saber mais sobre o tema? Eu recomendo a leitura do texto de Ferenczi. Na descrição deixei uma série de referências que podem ajudá-los em seus estudos. Se gostaram do vídeo, deem aquela moral para o canal. Deixem o like, se inscrevam, compartilhem. Até o próximo vídeo.